Bom dia, 7h59, estou aqui. O Snoopy, o Charlie Brown. Snoopy e Charlie Brown estão marcando ao contrário. Um monte de coraçõezinhos. Você, eu e o Rei Salomão aqui entre nós. Bom dia, vamos ao nosso café? Hoje é um dia luminoso. Erenice, bom dia, querida. Bom dia, vamos lá. Seja super bem-vinda, todos muito bem-vindos. Hoje é um dia importante, estão sendo devolvidos os reféns que foram pegos pelos terroristas do Hamas. Foram devolvidos já, agora de manhã. Super alívio. E aí o verso do Salomão de hoje, ele fala sobre injustiças, né? Quantas vezes a gente olha em volta e a gente sente que o mundo está sendo injusto, né? Que injustiça, o que estão cometendo? Como fazem uma coisa dessa, né? E aparentemente... Ainda estou com um pouco de tosse, sinto muito. Aparentemente os poderosos, né, parece que estão ganhando, parece que assim que os poderosos ganham, né? Obrigada, Elenice, eu também estou muito feliz pela paz, acabou a guerra, graças ao bom Deus, ao Trump e todas as pessoas que colaboraram, né? Mas hoje o Salomão vai falar disso, das injustiças, onde os poderosos parece que estão ali no poder. Parece que Salomão escreveu isso há 3.000 anos, gente. O mundo não muda. Será que a gente não vai mudar esse mundo? Vai ter sempre esse tipo de coisa? É o que parece, né? Parece que os pequenos sempre são esquecidos, né? Sempre os pobres são esquecidos. Então, o verso de hoje do Eclesiastes vai falar exatamente sobre isso, para a gente ter um olhar lúcido sobre a desigualdade, né? Sobre aquilo que a gente faz quando a gente percebe que a vida nem sempre é justa. Verdade, às vezes não é justo, tem muita coisa que não é justa, né? Então, ok. Então vamos ao verso. Obrigada, Helenice. Obrigada, Helenice. Meu amor entrou, estava te esperando para começar o verso. Então vamos lá. Então vamos lá. Salomão diz assim: se vires em alguma província a opressão dos pobres e a violação do direito e da justiça, não te admires de semelhante caso, porque o que está alto, quer dizer, aquele que está no poder, tem acima de si outro mais alto, e há mais altos sobre os altos. Uau! 3.000 anos ele escreveu isso. O rei Salomão aqui está descrevendo um movimento que o Hellinger... Sinto muito. O rei Salomão aqui está descrevendo um movimento que o Hellinger nos mostrou nos sistemas familiares. Acontece a mesma coisa, né? Tem uma cadeia hierárquica, tem uma hierarquia. Uma das ordens do amor é a hierarquia, respeitar essa hierarquia, onde o poder e a responsabilidade se juntam, se entrelaçam, né? Então, na constelação familiar, muitas vezes aparece injustiça, né? Principalmente quando alguém ocupa um lugar que não é dele, né? Alguém ocupa um lugar que não é dele. Tipo, um filho que julga o pai, tá fora de lugar. É um pequeno querendo corrigir o grande. Acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, como dizia o Romário, né? Acabou de chegar, já quer sentar? Calma, né? Mas cada vez que isso acontece,
o fluxo natural da vida, ele é rompido. Né? São as ordens do amor, quando elas são interrompidas, criam-se lealdades sistêmicas para tentar cumprir aquilo que não foi cumprido, e aí vem todo o emaranhado de sofrimento dali para frente, né? Porque o amor deixa de fluir na hora que a gente rompe. Então esse verso nos lembra que tem uma ordem invisível acima da nossa vontade. Tem um dito que diz assim: o homem faz planos e Deus dá risada. Tem uma vontade maior, tem algo maior gerindo e gerando esse mundo, né? Então, está acima da nossa vontade. Né? Não é pra gente se resignar. Ah, então tá. Então eu não vou decidir mesmo, então eu não decido nada. É pra gente ter consciência que existe uma hierarquia. Hellinger dizia assim: o amor precisa de ordem para poder florescer. Frase do Hellinger. Então, quando a gente vê injustiça no mundo, o olhar sistêmico, um dos grandes aprendizados meus com o olhar sistêmico, é que não é pra gente julgar. Pra gente não cair no julgamento cego. Não que ele cometeu atrocidades, porque fez isso, fez aquilo. A gente aprende a julgar desde bebezinho, porque é como a gente sobrevive, né? Julgando, isso é perigoso, isso não é, aqui eu confio, aqui eu não confio. Faz parte do nosso ser humano, o julgamento. Mas nas constelações, ele está nos ensinando, Hellinger nos ensinou, a não ter um julgamento cego, porque a gente não tem todos os elementos, né? Para não cair. E ele também nos ensinou para a gente reconhecer aquilo que a gente chama em constelações algo maior. Algo maior. Pode ser Deus, pode ser um santo, pode ser Jesus Cristo, pode um orixá, não importa o nome que você dá a esta força, mas sentir e ter consciência que existe uma força maior do que nós. E essa força, o que ela pede da gente? Ela pede responsabilidade, né? E não arrogância. Eu estou todo poderoso, né? Esse é o pensamento que o Salomão está nos convidando para hoje, né? Vamos aos filósofos. Nossa, deixa eu tomar um gole d'água. Café. Estou super emocionada hoje, então eu tenho que respirar. Mas é um respiro de alívio. Então vamos aos filósofos. Albert Camus. Nós estamos estudando ele juntos aqui, né? Estou folheando os livros. Então, o que eu entendi de Albert Camus, ele nos mostra, o mito do Sísifo, vocês devem conhecer. É aquele homem que empurra a pedra morro acima, e aí quando ele chega lá, finalmente conseguiu colocar a pedra no topo da montanha, o que acontece? A pedra rola para baixo, e lá vai ele começar tudo de novo, né? Esse é o conto do mito de Sísifo, que Albert Camus nos interpreta aqui. E ele diz assim, que a injustiça faz parte da nossa existência. É o que diz Albert Camus. Mas se você não tiver lucidez, a gente vai se desesperar. A gente precisa ser lúcida. Então, Salomão está nos dizendo, Albert Camus está nos dizendo, seja lúcido, seja responsável. Não sai julgando cegamente. Hellinger fala, não sai julgando cegamente. Olha para o que está acontecendo e veja qual é a sua ação responsável em relação àquilo que está acontecendo, né? Mas você continua empurrando a pedra, porque essa é a sua função. Consciente. Eu sei que eu estou empurrando uma pedra. Eu sei que é uma injustiça. Eu não estou me enganando, fingindo, não, está tudo bem. Né? Imagina na época dos escravos, que era comum, era hábito
de conquistar outros povos e o povo conquistado virava escravo do conquistador. Mas, então, era absolutamente normal. Ganhei a guerra, você é meu escravo. Mas, né, não se enganar. É o que Salomão está dizendo. Ele não está negando aquilo que ele vê. Ele não está negando as injustiças. Ele está nos convidando para a lucidez. Vamos ver realmente o que está acontecendo de verdade, né? Para a gente não se perder no drama, né? Porque a gente se perde no drama e aí não vê de uma forma lúcida o que está acontecendo, né? Outra filósofa, escritora, Hannah Arendt, que escreveu sobre a banalidade do mal, né? Ela fala sobre responsabilidade e poder. Justamente ela analisa o julgamento de Eichmann, né? Que foi um dos carrascos do nazismo, que foi preso pelo Mossad na Argentina e foi levado a Jerusalém para julgamento. Ele foi julgado pelas pessoas pelos sobreviventes daquele que ele tinha assassinado. Então, ela escreveu, o livro dela chama-se Eichmann em Jerusalém, para quem tiver interesse. Então, ela observando o Eichmann, respondendo as perguntas, como ele estava tranquilo ali, as pessoas dizendo, olha, você fez isso e isso. Eu fiz. Como assim você fez isso e isso? Para ele era banal, porque ele dizia, mas eu estava obedecendo ordens, eu não tenho responsabilidade, né? Então, ele parou de pensar. Então, o mal se instala quando a gente para de pensar, quando a gente para de sentir, quando a gente segue ordens, como Eichmann, que a Hannah Arendt nos escreve no livro dela, né? Então, o Salomão está nos lembrando disso. Não se admire daquilo que... A frase diz, não te admires do que vês, mas permanece desperto. Quer dizer, a injustiça está aí. Você vai ver injustiça constantemente, mas seja consciente, esteja desperto. Perceba que é uma injustiça. Porque o Eichmann dizendo, não tem nada com isso. Mandaram fazer, eu fiz. Né? Ele simplesmente apagou a emoção, o sentimento. Não, ele era uma maquininha apertando o botão para botar gás nas câmaras de gás. Então, Salomão está nos dizendo duas coisas. Uma, que a injustiça existe, para a gente permanecer desperto a ela, saber o que está acontecendo. E outra coisa importante que o Salomão está nos ensinando aqui é que o poder tem camadas. E que cada camada traz com ela uma obrigação de estar consciente. Então, se você está no poder sem consciência, você está causando mal. Né? Porque com consciência você faria diferente, né? Eu trouxe num romance de Dostoiévski, né, Os Irmãos Karamazov. Não, aquilo ali o livro é uma tragédia do começo ao fim. A injustiça corre solta. O pai super cruel com os filhos em constante conflito, né? E aí a pergunta que vem quando você lê o livro, por que Deus permite tanto sofrimento? Pai, mas não tem um Deus todo-poderoso, onipotente, que quer que a gente propague o bem, seja consciente, amoroso com todo mundo, nos deu o amor, está aqui dentro o amor. Por que ele permite o sofrimento dessas pessoas inocentes, né? Então, o rei Salomão e Dostoiévski, né, aqui se encontram nessa dor lúcida. Eles não explicam a injustiça. Nem Salomão, nem Dostoiévski, nenhum dos que eu li explica essa injustiça. O que os dois estão dizendo? Temos que enfrentar a injustiça com os olhos abertos. Eu não posso deixar de citar que
há 2 anos, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, matou 1.000 e tantas jovens que estavam numa festa da paz e levou 300 e tantos prisioneiros como reféns, né? Pessoas civis, não eram prisioneiros, civis como reféns. Então, durante 2 anos, muita gente se engajou, era uma injustiça, óbvio, nessa luta para liberar esses sobreviventes ainda, porque muitos morreram. E semana passada o presidente Trump conseguiu esse acordo de paz, esse cessar-fogo, e hoje eles devolveram os 20 reféns que ainda estavam vivos. Super alívio, enfim, para todas as pessoas que querem ver o bem na humanidade, né? Para mim hoje está sendo um super alívio, eu tive que compartilhar com vocês. Então, tem um filme também recente, Erin Brockovich, vocês viram? Com a Julia Roberts. Quem não viu, vale a pena. É a história de uma mulher super comum, simples, nem advogada ela era, e ela decide enfrentar uma grande corporação, expondo o escândalo ambiental que essa corporação estava fazendo, né? Ela não se resignou. Tem injustiça, então não vou fazer nada. Ou no caso lá de Israel, levaram os reféns, então vão morrer mesmo, não vou fazer nada, eu vou matar todo mundo que... Enfim, guerra é guerra. Mas não, teve gente lutando durante 2 anos, os pais, todo mundo lutando. E no caso do filme da Erin Brockovich, é ela sozinha, numa obstinação contra essa grande corporação. Então ela ganha uma força porque ela está no lugar certo. Quando a gente está no lugar certo, a gente não está nem acima, não está embaixo, está no nosso lugar, é o lugar da nossa força. Então, como diria Hellinger, a força vem quando a gente se alinha com o que é justo, não com o que é maior, com aquilo que é justo. O filme é Erin, E-R-N, Brockovich. Eu vou botar no grupo do WhatsApp. Vai estar lá, tá? Erin Brockovich. Muito bom o filme, né? E, você sai empolgada com a luta dela. E é real a história. Real. Uma vez eu tive um paciente que trouxe, né? Veio fazer uma constelação. Ele se queixava que no trabalho dele tinha muitas injustiças, muitas manipulações, gente que não, sendo silenciada, que não podia abrir a boca, inclusive ele, né? E ele dizia, não, eu tenho que consertar tudo, é muita injustiça, não é assim, blá, 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 né? Ele estava revoltado, né? Então, quando eu abri o campo, quem se apresentou foi o pai dele, que era um homem rígido, né? E que dizia assim, o certo é o certo. Ele disse que o pai dele, né? E esse pai punia com dureza se você falhasse. Então, esse pai que buscava justiça, para alcançar essa justiça, era um injusto. Olha que loucura, né? E esse meu cliente, por lealdade inconsciente, ele tentava fazer justiça exatamente como o pai dele, sendo injusto, né? Punindo, corrigindo, controlando, como o pai dele fazia. Então, quando ele viu isso, né, ele pôde honrar o pai dele, pôde honrar o desejo de justiça do pai dele. Mas também ele pode dizer, vou fazer do meu jeito, vou fazer com consciência e não com raiva. O amor voltou a fluir naquele sistema, né? A raiva dele se transformou numa clareza, ele pôde enxergar o que estava acontecendo, né? E aí é o que Hellinger chama de justiça amorosa, né? Não é corrigir o outro, não é ocupar um lugar de alguém dentro do sistema, mas a partir do seu lugar, ter um olhar amoroso. O seu, o meu, né? O meu lugar, a partir do meu lugar.
ter um lugar amoroso, né? E a partir daí fazer o bem, ou fazer o que é necessário, né? Muito bem, temos gente hoje aqui conversando comigo. Minha pergunta, quando você vê uma injustiça, o que se move dentro de você? Como é que você se sente? Conta pra mim. Vamos conversar um pouquinho, temos um tempinho aqui. Você sente raiva? Você sente impotência? Ou você sente compaixão? Conta pra mim. Qual é o sentimento que vem quando você vê uma injustiça? Eu fico com raiva. Você já tentou corrigir alguma coisa que estava fora do lugar? Eu fazia isso constantemente antes de virar consteladora. Compaixão e impotência, Lilian. Pois é. Como seria agir com consciência, Lilian? Como seria não julgar? E incrédula. E aí você faz o quê? Eu tento conciliar. Então, mas eu aprendi como consteladora com Bert Hellinger. Lembra que ele fala que tem algo maior? Obrigada, gente. A Helenice tenta conciliar. Claro, é o nosso papel de consteladores, mas no sentido de mostrar o caminho, mas não resolver, não dar a solução, né? Indignação, claro. Paulo está dizendo, fica indignado. Então, a pergunta é como seria agir com consciência e com não julgamento. Então, nas constelações a gente aprende que tem algo maior. Então, como consteladora, eu aprendi a não tentar... Nossa, anos para aprender, desaprender a salvar os outros. Aceitar que cada um tem o seu destino, honrar o destino de cada um. Estar presente se for necessário, se for pedida a presença, senão tem algo maior. Isso não é resignação, é estar no meu lugar. Porque quando o cliente traz uma questão, ele é o grande, eu sou a pequena. Eu não tenho a solução, eu posso mostrar. Olha o que está acontecendo. Como no meu cliente que eu contei há pouquinho, né? Mostrei, olha, você está sendo leal ao seu pai. E veja as injustiças, você pode fazer diferente. Mas eu não estou julgando, eu estou mostrando. É muito diferente, né? Vamos pensar nisso hoje, né? Como não interferir no destino dos outros. Pelo menos no sentido de não interferir, de tentar mudar o destino dos outros, né? Tentar dizer para os outros o que eles têm que fazer, mas respeitando que daqui do meu lugar eu vejo isso. Talvez te ajude. Ou também não. Vamos para a nossa meditação final. Obrigada para quem se conversou comigo hoje. É muito bom ter essa troca. Para quem está aqui comigo, por favor, é um pedido que vocês compartilhem ou a live ou o link da live. E também, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, você pode entrar no grupo do WhatsApp. Está aqui na bio, tem o link, Rei Salomão, cá entre nós. Você entra, todo dia eu transcrevo a live por escrito. Então, se você não tem tempo de ver, ou você quer passar para alguém que não tem tempo de ver, passa o link para a pessoa entrar e receber por escrito. Tá bom? Pelo menos a gente vai ter mais pessoas pensando nesse caminho que o Rei Salomão está nos ensinando a olhar para o mundo com responsabilidade. Ok? Muito obrigado para quem está aqui. Vamos à nossa meditação final. Então vamos fechar os olhos. Respira, solta o ar. Vamos imaginar que a gente está diante de uma grande montanha. Imagina na sua frente uma montanha gigante. Eu aqui embaixo, você aqui embaixo, e essa montanha enorme. E essa montanha tem vários níveis. Se você olhar, ela tem vários níveis. E você percebe onde você está na montanha. Tem alguns níveis abaixo de você, tem outros níveis acima. Vários níveis nessa montanha. Respira. Ocupa o seu lugar.
Imagine que você está no seu lugar. Você não vai nem subir, nem descer. Você vai ser neste lugar. Ser essa pessoa maravilhosa que você é. E aí você diz em voz alta, se você puder, ou internamente no seu coração. Diz assim: eu vejo o que é. Eu vejo o que é. E faço a minha parte. E faço a minha parte. Deixo o resto nas mãos de algo maior. Deixo o resto nas mãos de algo maior. Respira. Essa foi nossa meditação de hoje, porque Salomão está nos dizendo que nem toda injustiça pode ser corrigida. Mas a consciência, sim, nos desperta e desperta o mundo à nossa volta. Então, Salomão hoje está nos convidando a olhar sem ilusão, né? Agir com responsabilidade e confiar que tem uma ordem que sustenta tudo, né? Ele nos convida a olhar com lucidez. Esse é o primeiro ato de justiça, é olhar com lucidez. Um dia maravilhoso para todos vocês. Nos vemos amanhã. Até amanhã.